a todos. Muito obrigado por ter vindo ao nosso primeiro evento do nosso NAP, certo? E o que nosso evento vamos falar sobre autismo, certo? Nosso evento ele tem abertura para programar para 1 hora, mas a gente vai fazer um pouquinho, certo? E a gente tem abertura, certo? A gente vai passar a palavra a Marijara, certo? Nossa diretora de ensino, representando o nosso diretor geral, certo? Em seguida a gente vai ter a palestra do professor Wilson Cândido, certo? Professor referência aqui no Ceará para o autismo, tem diversos livros sobre autismo, palestrante em diversas partes do nosso estado, certo? Em seguida a gente vai ter o nosso intervalo e depois a gente vai ter a nossa mesa redonda, que a gente vai ter a participação da mãe da Marinalva, a minha participação, da psicóloga Júlia e do filho dela, Nicolas, que é nosso aluno aqui do campus Maracanã, certo? Passar a palavra para a Marijara. Boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos ao IFCE Campus Maracap. Quero agradecer a cada um de vocês pela presença, tá certo? Por poderem vir prestigiar esse primeiro evento do nosso NAP, aqui no campus, que é um setor recém-organizado, certo? O IFCE tem que aprender muito ainda a respeito dessas práticas inclusivas. Bom, quero agradecer a presença do professor Wilson, muitíssimo obrigada, tá certo? Nós ficamos muito felizes, muito satisfeitos em poder nos aproveitar hoje um pouco do seu conhecimento que você vai partilhar conosco aqui a respeito da temática do autismo. Como eu disse antes, nós temos muito ainda a aprender sobre essa temática, certo? Muito obrigada. Quero agradecer também à dona Marinalva, certo? Que mais tarde, junto com o Nicolas, vão também compartilhar com a gente as experiências, né, do dia a dia, todas as dificuldades e alegrias, certo? De se conviver com o autismo. Tá bom? Então, sintam-se abraçados, abraçadas, tá certo? Fiquem à vontade aqui na nossa instituição. Aqui também é um pedacinho de Maranguape, tá certo? Estamos sempre de portas abertas para receber a todos e todas. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Boa tarde, bom evento. Professor Wilson. Eu sou um pouco sensível auditivamente. Eu acho que o som está com eco. Tem como dar uma melhoradinha? E já estou me sentindo incomodado de ficar limitado ao cabo do microfone também, né? Eu gosto de ficar andando. Foi um prazer estar aqui com vocês, colaborando com essa pauta que é o autismo. Confesso que esse movimento que traz datas alusivas ao autismo, à síndrome de Down, ao cérebro, me incomoda. Eu participo, estou viajando o tempo inteiro fazendo esse movimento, mas me incomoda falar sobre esse assunto nessas datas, porque eu gosto de lembrar que é um assunto do ano inteiro, não é um assunto do mês de abril. A gente fala dessas datas, porque são datas para a gente lembrar do que já conquistamos, lembrar do que ainda precisa melhorar, lembrar, como ela bem colocou, que a gente ainda precisa muito aprender sobre esse assunto, né? E acima de tudo lembrar que quando a gente vem para um evento como esse, a gente tem que deixar em casa aquela velha ideia de que vai buscar uma receita, um formulário pronto para receber e tratar e atender e adequar qualquer situação para quem tem um autismo. Não existe receita para o autismo, e até existe conhecimento. Conheça o que tem no livro, conheça o que tem no livro no seu filho, no seu aluno, faça uma avaliação, seja lá a área que você atue, para identificar o que tem ali de dificuldade e o que tem de capacidade. O seu plano de atendimento, o seu plano
de aula, a sua adequação de atividade é em cima do que você avaliar. Não me ligue perguntando que jogo comprar para uma criança com autismo. Não existe jogo para autista. Isso é recorrente. Como eu devo trabalhar uma atividade com uma criança com autismo? Eu vou responder da seguinte forma: não sei porque o aluno é seu. Eu não posso te dizer como fazer, porque é você que tem que olhar o sujeito. Daí a gente tem plano de desenvolvimento individual, plano de ensino individual, plano de atendimento individual. Nem a receita médica, que é receita, funciona como receita. Para ela é uma gota, para ela são duas, para ela são três, e ainda assim pode não funcionar. A gente tem que se despir disso. Não existe um autista, existem milhões de tipos diferentes de autistas. Por isso, hoje a expressão é transtorno do espectro do autismo. Para a gente entender que tem autistas que olham nos olhos, que não olham. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um profissional renomado que diz: uma das questões do autismo é não olhar no olho. Tem autista que olha, profundamente é você que foge. Tem autista que olha e foge do olhar, tem autista que não olha. Não existe uma característica que a gente diga, é para o autismo. Essa tem. Dizer que todo autista tem dificuldade de fala, comunicação e interação social, somada a comportamento, atividade ou interesse com padrão de repetição. Uns com mais, outros com menos evidência. Mas dizer que o autista não olha no olho, tem autista que olha. Todo tem que ter gerotipia. A palavra para o autismo hoje é pode. Pode ter e pode não ter. Eu vinha conversando com ele. Até o hiperfoco ele muda. A gente muda durante a vida porque o hiperfoco de uma pessoa com autismo vai ser sempre o mesmo. Pode ser que seja por muitos anos, pode ser que toda semana mude. Quando a gente fala do autismo, estamos falando de um universo de possibilidades. Por isso que o símbolo é esse quebra-cabeça colorido, para a gente entender que é uma complexidade imensa. E eu vou dizer que todos os dias a gente coloca uma pecinha de cor diferente nesse quebra-cabeça. Até antes da pandemia, nós tínhamos uma referência mundial de 1% da população com autismo. Representava 80 milhões de pessoas no mundo, cerca de 2 milhões de brasileiros. Há 3 semanas atrás, o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, junto com a Associação Americana de Psiquiatria dos Estados Unidos, lançou uma nova referência em termos de percentual mundial de uma pesquisa feita em 2022 e 2023. Saltou-se de 1% para 2,95% da população mundial com autismo. De 80 milhões, saltou para quase 240 milhões. De 2 milhões de brasileiros para quase 6 milhões de brasileiros. É mais autistas? Não. É mais conhecimento que a gente tem. Na nossa geração, nós tínhamos na escola pessoas estranhas, esquisitas, nerds, CDFs, super inteligentes, mas que não conseguiam interagir, que não conseguiam, às vezes, se dar bem no mercado de trabalho por várias questões sociais que eram difíceis para ele. Esse público hoje talvez entre no percentual de autista. 24% das pessoas com síndrome de Down têm autismo. A gente vê a síndrome de Down, mas não vê o autismo, que pode estar mascarado por outras questões. 44% dos autistas têm TDAH. Se a agitação ficar evidente, a gente esquece o autismo e vê apenas o TDAH. 90% dos autistas têm transtornos do processamento sensorial. Hipersensibilidade, hipossensibilidade, ou as duas coisas juntas. Eu vim conversando com ele, ele diz nível leve. Eu disse, em que? Até um documento como o CID, o DSM, edição número 5, que criou níveis de classificação para o autismo, ele se equivocou. Lá tem nível leve, moderado e severo. Nível 1, 2 ou 3. Para a família chegar na escola e dizer meu filho é autista, mas é leve, é fantástico. Que ela está dizendo, receba, que meu filho não vai te bater, que a gente sempre espera de alguém com transtorno que ele seja agressivo. E lá no DSM-5 ele disse, nível 1, leve, precisa de apoio. Nível 2, moderado, precisa de apoio substancial. Nível 3, severo, precisa de apoio muito substancial. Se você me disser que atende uma criança com autismo que é leve, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Leve em que área? Que ela pode ser leve na fala e ser grave no comportamento, e ser moderada nas questões sensoriais.
Ela pode não ter nenhum problema sensorial e ser severa na comunicação. E ser altamente comprometida nas questões cognitivas. Portanto, para você dizer o nível de classificação de uma pessoa com autismo, você vai ter que dizer a área em que ela é leve, moderada ou severa. Quando esse documento vai para a Organização Mundial da Saúde, lá vai se criar o CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, que vai incluir transtornos, deficiências, síndromes, que fazem parte do DSM. E lá, na Organização Mundial da Saúde, não se colocou leve, moderado ou severo. O que se colocou lá foi autista com deficiência intelectual ou sem deficiência intelectual, com prejuízo, com pouco prejuízo ou com ausência de linguagem funcional. Nada de leve, moderado ou severo, que não existe como fazer essa classificação. Até para dizer se uma criança com autismo é hipersensível, eu vou dizer em que área sensorial. Ela pode ser hipersensível ao barulho e ser hipossensível nas questões táteis. Ou pode se desconfortar com o barulho dessa caixa de som, está me incomodando, ou ficar dentro dela sem nenhum problema. Essa questão da hipersensibilidade a gente vai chamar de desmodulação sensorial. Eu posso ter as duas coisas juntas até na mesma área sensorial. Eu posso não gostar que você coloque a mão em mim e posso me morder e parecer que não estou sentindo dor. Portanto, eu tenho as duas coisas juntas de uma forma que até confunde. Então, é importante que a gente olhe caso a caso para não sair por aí fazendo afirmações. Só porque tem estereotipia é autista. Quem balança as pernas no dentro dele? Muitos de nós. Isso é transtorno do movimento estereotipado, que alguém romanticamente chamou de síndrome das pernas inquietas. Mas, na verdade, é um transtorno motor que está presente em 70% dos autistas. Mas tem autista que não tem estereotipia nenhuma. Mas tem rigidez do comportamento, pode ser chamado de estereotipia comportamental, faz o mesmo percurso, por conta de um prejuízo numa região chamada córtex pré-frontal, que faz com que a gente tenha a capacidade de funcionamento executivo, controlar a atenção, mudar de plano, flexibilizar situações, planejar e executar e, acima de tudo, se autorregular. Na pessoa com autismo pode estar em prejuízo mais acentuado ou menos acentuado. Esse assunto de função executiva é hoje estudado em várias áreas. Porque se tem prejuízo executivo no autista, no TDAH, nos transtornos de aprendizagem, na deficiência intelectual e em vários outros quadros diagnósticos. É o que nos torna humanos, por assim dizer. É importante que a gente pense em estudar sobre isso. Eu tenho que saber tudo sobre o autismo? Não. Você tem que identificar o que tem junto da pessoa com autismo, porque o autismo dela não é problema. Autismo, TDAH é uma forma de funcionamento cerebral. Vai estar com você a vida inteira. O que for feito com as situações comórbidas que vêm junto do autismo pode ser melhorado. Se a gente melhora qualquer dificuldade, a gente melhora a condição da pessoa com autismo. Por que a gente fala de autismo na infância? Porque o que vai acontecer na adolescência e na vida adulta vai depender do que a gente fizer na infância. Tá? Há 10, 15 anos atrás, nós ficávamos esperando que a criança chegasse aos 9, 12 anos de idade para se fechar um diagnóstico de autismo. Hoje se fecha um diagnóstico a partir de 1 ano, 1 ano e meio, até 3 anos de idade, que é quando já se tem tudo estampado sobre o autismo. Quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ser modificar os padrões cerebrais. A neurociência defende que até os 7 anos de idade, a gente tem mais chances de receber estímulo, porque temos mais janelas abertas no nosso cérebro e temos mais chances de fazer com que esse estímulo promova compensação, plasticidade ou neuroplasticidade, mudanças de padrões neuronais. Deixar o tempo passar vai fazer com que essa janela se feche e a gente perca a oportunidade de avançar. A gente aprende a vida inteira, mas não tanto quanto se aprende até os 7, 11 anos de idade. Você que é pai, você que é fono, que é professor, não se preocupe se seu filho não fala. A gente tem essa preocupação muito forte, que é uma cobrança social. Eu estou dizendo, se atender ao padrão social. Não importa se seu filho fala, preocupe-se se ele vai se comunicar. Muitos autistas falam. 25% falavam e deixavam de falar por um prejuízo de poda neural.
40% não falam e não vão falar. O que a gente precisa é criar ferramentas de comunicação. E aí eu digo às vezes para os pais, sejam ruins com seus filhos de vez em quando. Mas como assim, você mandando eu ser ruim com meu filho? Ruim para não ficar tentando adivinhar o que ele quer, para não ficar fazendo por ele, faça com ele. Desde que ele encontre uma forma de se comunicar, porque é isso que faz com que ele interaja com o mundo. Deixamos de entender que comunicação social não pode estar separada de interação social. Não existe interação entre duas pessoas se elas não se entendem. Portanto, não existe interação se não houver comunicação. Esse é o primeiro elemento de preocupação da pessoa com autismo, enquanto prejuízo. Depois vem os comportamentos, com atividades e interesses que tem um padrão de repetição. O que a gente mais vê é a queixa, ele não sabe brincar. Aí eu vim conversando com ele perguntando, e você brinca com ele? Quanto tempo a família tem para brincar com seu filho? Existe um programa de intervenção chamado Deeper Time. Ele diz, tempo de chão. Toda família tem que ter. Todo profissional tem que ter um tempo para ir para o chão, para brincar com seu filho, para mostrar verbal e mecanicamente como se usa um brinquedo. Pare de cobrar da escola por inclusão. Pare de cobrar do atendimento que aquela criança evolua. Faça a sua parte também como familiar. A gente está vendo essa transferência de papel o tempo todo. É a escola que não é boa, é o atendimento que não funciona. Você está levando seu filho para o mundo para colocar em prática o atendimento que é feito na clínica e na escola? Não vai adiantar. Não vai adiantar eu passar 40 minutos com seu filho tentando que ele fique vestido e calçado. Se assim chega na porta, você tira o sapato para dentro da bolsa. E ele passa o dia em casa descalço e despido. Vai adiantar? Não vai adiantar. Tá? Direitos todos têm, deveres também. Se a gente juntar as mãos, família, escola e atendimento multiprofissional, a gente vai ter o resultado final, que é o avanço dessa criança. Não adianta ficar cobrando se a gente não está fazendo. Até a receita médica a gente quer mudar. Tem uma dica para mim, eles estava ficando agitado, eu mudei a dosagem. Eu disse, ok, você fez medicina aonde? Nenhum. Essa medicação tem que ser repassada para o médico. Nem toda medicação prescrita funciona, tem um tempo para se ter essa resposta do organismo. Às vezes se aumenta a dosagem, se diminui a dosagem, se combina com outro medicamento. Às vezes não dá certo, muda o medicamento. Mas a mãe deu na hora 10 gotas, ela dava só 2 que o médico mandou, porque a menina disse que 10 gotas funcionou para a filha dela. Ela dá 10 gotas e toma a criança. Aí o remédio não presta, ela deixa de dar. Ela fez medicina aonde? Maraguá? Na faculdade da Desirê, que ela acabou de abrir. A gente tem que olhar até onde vai o nosso papel. Tá? Essa semana eu vi uma briga nas redes sociais de uma profissional de uma área X, que eu não vou dizer qual, brigando com um médico que resolveu ser aquele que vai dar aula de todas as áreas. A criança não precisa mais fazer atendimento na fono, por exemplo. Quem vai dizer é a fono. O médico não pode dizer, ele precisa de um cuidador. Ele passou 5 minutos, a cada 6 meses com o menino, mal olhou para o menino. Quem tem que dizer que precisa de um cuidador é o professor que passa 4 horas em sala de aula, é o profissional que atende 2 vezes por semana. O médico dá diagnóstico, prescreve medicamento, não vai dizer quantas sessões se faz, 10 naquela área. Esse ato médico já acontece há muitos anos e a gente continua ainda a ver coisas acontecer. Vou contar uma história rápida antes de começar a falar que eu ainda não comecei. Eu atendi uma criança com autismo e síndrome de Moebius. É comum entender que, nesse meu segundo livro que eu falo sobre síndrome, nós temos muitos quadros sindrômicos que podem ter tanto o autismo associado, como pode ter a deficiência intelectual. E essa criança que eu atendia chegou aos 17 anos e no sistema tecnológico das prefeituras, na educação, existe um limite de idade para cada turno, cada sala. Tantos anos, mais ou menos assim. E quando chegava essa criança com 17 anos, que jogava no sistema tecnológico, recusava, porque ela não estava mais dentro daquele limite de idade para ser matriculada. E aí eu trabalhava vizinho ao Conselho de Educação, e pedi que a mãe fosse ao conselho do lado, a avó,
e falasse com a pessoa sobre uma política que garantisse que o filho dela fosse matricular. A inclusão escolar respeita e deve respeitar idade e série, não pode haver distorção. Eu não posso colocar uma criança grande numa turma de pequenos e vice-versa. E ela foi lá, eu não sou advogado, mas sobre inclusão eu sei todas as leis, até a data eu sei, e a mãe voltou com um papel com a lei em lápis, escrita lápis. Eu olhei e disse, isso aqui é sobre transporte escolar, com o direito dele, vamos lá. Aí eu fui lá no conselho, comecei pela bolsa da recepção e fui explicando a situação. Fala com fulano, fala com fulano, fala com a 10ª fulano, falei com 15 pessoas, até que uma disse assim, mas aqui no laudo o médico disse que ele precisa ir para uma sala especial. Eu disse, sério, eu posso te passar um remédio? Aí ela disse, oi? Eu disse, eu posso te passar um remédio? Ela disse, não, que você não é médico. Eu disse, nem ele é professor. Quem diz a modalidade de ensino é um professor depois de uma avaliação pedagógica e não um médico. Ou seja, não resolver uma situação porque a gente ainda está utilizando a figura médica como sendo aquela de autoridade máxima que vai dizer a todas as categorias profissionais o que se vai fazer. Por que é que a gente tem hoje tanto autista em termos percentuais? Porque o autismo saiu da mesa do médico e foi para todos os espaços. Do IFCE, para as universidades, para as faculdades, para as escolas, para a mesa de conversa no barzinho. Por que a gente tem tantos autistas hoje? Porque a gente tem famílias estudando mais do que você que trabalha no atendimento da pessoa com autismo. Nada do que está acontecendo, conscientização, essa palavra me incomoda. Vamos conscientizar as pessoas e sensibilizar a receber a pessoa com autismo. Já passou esse tempo. Consciente ou não, sensível ou não a isso, é obrigação sua receber. Se você está questionando isso, você está no lugar errado. Autista vai estar onde ele precisa estar. Matrícula é um direito de qualquer pessoa em idade escolar. A universidade já passa por processo seletivo, é diferente. Mas na escola, nós temos direito, enquanto idade escolar, de ter acesso, permanência, com investimentos que gerem sucesso. Portanto, não se questiona, não se vai sensibilizar alguém a receber um aluno com autismo. A gente passou esse tempo. A gente tem hoje muito mais pessoas discutindo por conta de um movimento familiar que fez com que políticas acontecessem. Nós temos uma única lei brasileira que trata dos direitos da pessoa com autismo, que é a Lei 12.764, do dia 27 de dezembro de 2012. Autismo chegou na escola tem apenas 10 anos. Chegou em janeiro de 2013. Nós estamos fazendo 10 anos que temos autista na escola. Não, sempre teve. Não, tinha aquele que você achava que poderia estar. Aquele que tinha estereotipias, que se mordia, que tinha dificuldade de ficar na sala, você mandava para a PAI, que na época era escolarização também, mandava para a Casa da Esperança, para instituições, porque parecia que aqui não cabia quem não passasse no funil. Não era assim? E agora a gente tem autistas em todas as escolas. São raras as escolas que você diga, eu não conheço ninguém com autismo. Porque a família deixou de ter receio, de ter vergonha, de dizer que o filho tem uma dificuldade. Se o Marcos Mion, se a atriz fulano de tal, se o Jô Soares tem um filho com autismo e fala, por que é que eu não vou falar do meu? Está aí 18 de junho chegando, dia do orgulho autista, mais uma data, né? Autismo é assunto de todas as horas, de todos os espaços. Vai chegar para você sim, lá no atendimento, mas eu não gosto porque o menino se baba. Se ele não se babasse, ele não precisava de atendimento. Se ele não tivesse um comportamento agitado, não precisava de atendimento. Vai chegar para você, criança, com todos os comportamentos, quer você goste ou não. Se você está ali para atender, prepare-se, porque vai chegar uma demanda que eu até desconheço, com síndromes, com dificuldades, com nomes que eu nunca nem ouvi falar. Se eu fosse falar do autismo, que eu aprendi na época de faculdade, eu estaria falando de síndrome de Kanner. E hoje é transtorno do espectro do autismo. Por que o médico
demorava tanto a fechar o diagnóstico que ele tinha que descartar se era autismo infantil, autismo atípico, autismo clássico, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global de desenvolvimento não especificado e transtorno global de desenvolvimento sem outra especificação. Hoje nós temos apenas transtorno do espectro do autismo, com deficiência, sem deficiência, com prejuízo leve a nenhum, prejuízo de linguagem funcional. Então, o médico hoje olha para um bebê de 1 ano, dependendo do relato da mãe, ele já vai fechando o diagnóstico. Alguns demoram um pouco mais, porque existe uma expressão chamada sintomas de risco para o autismo. Pode se parecer, passar e não ser. Eu conheço alguém que era autista. Não existe ex-autista. Tá? Se era, se deixou de ser, não era. Autismo é uma forma de funcionamento cerebral, nasce com você e morre com você. E é em cima disso que a gente vai falar agora sobre mitos e verdades acerca do autismo. Durante 117 anos, muito erro se cometeu ao se falar sobre o autismo. Eu estou dentro do ângulo aí da câmera, estou preocupado em sair aqui da caixa, né? A gente já disse milhões de absurdos, que era doença, que era transtorno psiquiátrico, que era uma psicose infantil. Lá na psicologia ainda se falava, de algum tempo atrás, sobre psicose infantil. Por quê? Autismo chegou na escola tem 10 anos. Autismo existe desde 1906, já tem 117 anos. Parece que a gente está falando de um assunto novo. Tem gente que ainda desconhece o que é autismo. Então, quando o autismo foi estudado há 117 anos atrás, foi quando se observava lá na clínica psiquiátrica pacientes com esquizofrenia. E percebia que alguns pacientes com esquizofrenia tinham dificuldade de interagir, de se comunicar, tinham repetição de comportamentos, e aí na época não existia o diagnóstico do autismo, chamou de sintoma da esquizofrenia. Mais tarde se chamou de esquizofrenia tipo infantil, que seria uma psicose infantil. Anos depois se entendeu que não é um transtorno psiquiátrico, que não é uma psicose infantil e que faz parte de um grupo chamado transtornos do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer o quê? É um quadro onde você vai perceber os sintomas logo nos primeiros anos de desenvolvimento da criança. Se a mãe da pessoa com autismo for rememorar desde o nascimento do bebê, ela vai lembrar que ele não mamou direito, que ele sugava, mas poderia se desconfortar com a sucção, que a sucção era pobre, que ele chorava no braço dela e ela estava no peito, estava bem quietinho, que à noite ele acordava, ficava brincando com as mãozinhas sem reclamar a presença da mãe, ou se ficasse chorando e a mãe pegasse, aí que o choro aumentava, que a criança tinha dificuldades com a alimentação, que não sorria para ela, que não compartilhava a atenção com ela, ela dava as mãos e ele não correspondia a esse momento de troca, que naquele momento do conforto da mãe ele poderia não ter essa interação olho no olho, trocando afeto com a mãe, porque existia uma dificuldade sensorial tátil. Tudo isso é perguntado no momento do diagnóstico. E esse diagnóstico não aparece em nenhum exame. Ele é clínico observacional. Mas por que o médico pede exames, então? Para descartar outras coisas. Autista já foi confundido com surdo, porque você chamava e ele não respondia. Se você chama e ele não responde, chame por um assunto que interessa a ele, que a resposta é imediata. Audição bem seletiva. Então o médico pede o BERA. O BERA é um tipo de exame audiométrico para se perceber ou não se ali existe perda auditiva. Não precisa que a criança colabore. É um exame feito mesmo sem ela colaborar. Não tem perda auditiva, não é surdo. Ele faz um eletro para ver a atividade cerebral, para ver como é que está, ou se tem algum indicativo de qualquer outra condição neurológica. Está tudo ok? Mãe, como é que foi o desenvolvimento? A fala, a comunicação, a interação, a alimentação, a rigidez com o comportamento, com rotina. E aí ele aplica um questionário chamado MCHAT. São 23 perguntas apontando para o autismo. E aí ele vai perceber se é autista ou não. Depois o médico aplica uma escala chamada CAS, que é uma escala de classificação dos níveis de prejuízo por área. Aí
aí ele fecha o diagnóstico do autismo. Isso antes levava 9, 12 anos. Hoje já virou até meio absurdo, que tem médico que faz em segundos. Não é para 6 segundos. É para ir para a consulta, pedir os exames, relatório escolar, relatório de quem está atendendo, se tiver atendimento já acontecendo, para depois fechar o diagnóstico. Mas aí vem uma pergunta interessante. Mas essa mãe vai ter condição de voltar várias vezes para fazer isso? É 600, 1.200, R$1.500 uma consulta médica, se ela conseguir para 2025. Que os médicos conceituados do Estado do Ceará e colegiados é esse preço e não tem vaga. Então você acaba, às vezes, se submetendo a qualquer profissional que, às vezes, nem tem qualificação suficiente para diagnosticar e pela carência de mercado que nós temos de neuropediatra e psiquiatra infantil, acaba aceitando diagnóstico. Já peguei municípios aí e clínico geral no diagnóstico de autismo. Clínico geral pode, ele é médico, mas não tem formação para isso. Ele não tem especialidade para isso. Acontece por uma carência. Ou tem médico que vai no interior X, como eu fui um dia desse numa cidade, e me disseram assim: tem um médico que vem para cá e ele é excelente. Aí eu tenho até medo de perguntar, mas excelente como? Ele fez uma manhã de consultas com crianças, numa manhã ele fechou 48 diagnósticos de autismo. Então é o Xavier, o X-Men. Gente, não se fecha um diagnóstico de autismo no primeiro momento. É preciso que você observe a criança. Isso quando às vezes não se dá um diagnóstico por aquilo que é dito pela mãe, sem ter nem observar muitas vezes a criança se confirma ou não aquelas informações repassadas, tá? Então o primeiro mito que criamos foi que todo autista tem dificuldade de fala, comunicação e interação social. Verdade. Tem que ter dificuldade de fala, comunicação e interação social, que chamamos hoje, de acordo com o DSM-5, de comunicação social e de acordo com o CID-11 de linguagem funcional. Todo autista tem esse primeiro prejuízo. Somado a isso, vai se observar se ele tem comportamento, com atividade ou interesse que tem um padrão de repetição. E a melhor forma de observar isso é olhando como a criança brinca e a rigidez dela com caminhos, com atividades, com hiperfocos. O brincar da pessoa com autismo é extremamente comprometido por falhas de funcionamento de neurônios espelhos que tira dela a possibilidade de imitar para mais tarde interpretar. Mas a criança que eu atendo brinca bastante, organizando, enfileirando, empilhando, mas não brincando. Brincar é você reproduzir pelo brinquedo aquilo que você vê nos contextos diversos. Brincar é imitar o carro, como ele funciona, é imitar, brincar com a boneca, imitando a professora dando aula, a mãe cuidando da filha. E ao fazer esse movimento de imitação, a criança vai internalizando o mundo e compreendendo como tudo funciona. Se a gente tem prejuízo no brincar, temos prejuízo de leitura social. É uma questão bem prejudicada no autista. Até aquele autista supostamente leve, ainda assim é infantil nos comportamentos por um prejuízo de situações sociais que ele não teve a chance de compartilhar. Até esse pode ter dificuldades com leitura social, com interpretação de duplo sentido, e aí cai nas questões escolares. Ter perguntas e atividades diretas, claras, sem duplo sentido, fazendo uso de recursos visuais. A gente ainda se incomoda com o hiperfoco do autista. O que eu faço? Entra na onda do hiperfoco. Pega o hiperfoco e usa em seu favor para ajudar a criança. Às vezes só fala de carro, coloca a matemática no carro, coloca o vocabulário português no carro, bota o nome do carro, uma frase do carro, vamos ler sobre carro. Vamos respeitar o interesse. Quando a gente chega para escolher um curso superior, a gente vai ver o nosso interesse, não vai? A gente aprende a ser falso a partir disso aqui. Sabia disso? A gente aprende todos os conteúdos escolares para passar. A gente já sabe o que gosta para ser o que vai ser a nossa profissão. Não é assim? Eu estou lembrando das duas falas. A gente aprende, a partir desse perfeito funcionamento cerebral, a padrões sociais que nem fazem sentido a gente. Olá, bom dia. Não sei nem quem é, porque eu estou dando bom dia. Bom dia, quando eu queria dar
dizer um palavrão. Aí o autista vai dizer bom dia por uma mera questão social. A gente chega e diz, olha, você botou o cabelo, ficou ótimo, ela sai, acabou o cabelo. Autista, eu estou feio bonito, ele vai dizer o que ele acha. Não tem jogo social. Ele não faz para te agradar. Eu lembro de uma personagem da Avaliação que para mim foi emblemática sobre o autismo, que era a Benê. Ela dizia, não me conte segredo, que eu não consigo guardar segredo. Ali foi a descrição do autismo mais interessante que eu vi na mídia. Ela fazia todo o trabalho que tinha, mas tinha dificuldades pontuais, mesmo inteligente. Ela ainda tinha apego ao objeto transicional, que era a boneca. Ela tinha dificuldades em paquerar. E quanto mais leve foi esse autista, mais ele tem consciência de suas dificuldades. E mais ele sofre, porque não consegue fazer coisas simples que todo mundo faz. E mais vulnerável está a depressão e a ansiedade, que são as nossas preocupações com situações comórbidas. Todo mundo consegue fazer amizades e eu tenho dificuldade. Depois da pandemia, ninguém mais consegue fazer amizade. Todo mundo está isolado nas redes sociais. Não é assim? E a gente está vendo também um problema acontecer em função disso. Estamos levando famílias a usar o celular como chupeta eletrônica dos nossos filhos. Trazendo todos os transtornos que já entraram no DSM-5. Transtorno de dependência de mídias digitais, que todos nós já temos. Você olha no celular 500 vezes no local que nem área tem. E temos bebês com transtorno de dependência de tela, viciados na luz do celular, que causa um problema absurdo. Na minha época de faculdade, eu, como terapeuta ocupacional, eu estudava doenças ocupacionais. Uma delas era lesão por esforço repetitivo, que era coisa de adulto que fazia o mesmo movimento articular que desgastava. Hoje nós temos crianças com LE, de tanto mexer o dedinho no celular, fazendo o mesmo movimento de repetição. Veja como a gente está precisando se antenar o tempo inteiro para ver coisas do passado se modificar. Então esse é o primeiro fato. Não é nem mito ou verdade, é fato ou fake, né? Autismo é uma doença psicológica ou psiquiátrica, já dissemos que isso é falso, é um transtorno neurobiológico do neurodesenvolvimento. Professor, meu filho não era autista, foi depois que entrou na escola, é quando se evidenciou o autismo. Foi depois da separação, é uma coincidência de tempo. Foi depois da vacina, a primeira vacina é 2 anos e meio. Também é uma coincidência, mas eu já vi uma pesquisa que fala que a vacina provoca o autismo. Pois é, cuidado com o que você diz. O rapaz que disse isso foi caçado por um neurocientista e a revista que publicou foi fechada, porque não existe nenhuma associação entre autismo e vacina. E existe. O tempo de vacinação da primeira tríplice vacina é 2 anos e meio, que é quando você tem evidência dos sintomas do autismo. Até hoje nós temos mães que não vacinam seus filhos por medo de virar autista. Ninguém vira autista. Você nasce autista. Pode passar despercebido. Hoje nós temos uma geração de adultos que se descobrem autistas depois do autismo de seus filhos. É quando se espelha no filho. Autismo tem uma associação parental em até 80%, associada à genética, né? Nem eu e minha esposa temos. Geração, olha a pesquisa como é fraca. Nem eu e minha esposa temos autismo. Como é que é genética? Alguém na sua família tem autismo? Não tem, mas pode ter TDAH, pode ter transtornos diversos, síndromes. Qual é a família que não tem? Toda família que se preza tem que ter. Aquela primeira pesquisa dos Estados Unidos que eu acabei de falar, ela diz que nos próximos 10 ou 15 anos, nos Estados Unidos, ter um filho com autismo na família será uma regra. E que hoje, a cada 36 crianças com 8 anos de idade, uma tem autismo. Daqui a 15 anos, a cada 2 crianças nos Estados Unidos, uma terá autismo. É mais autista? Não. É o espectro se apresentando de formas diferentes. Muitos de nós talvez até sejamos autistas e não sabemos. Mas como a gente não está dentro daquele modelo clássico, a gente passa despercebido, a gente consegue driblar isso. É a mesma coisa com o TDAH. A gente se incomoda porque acha que tem muito autista. Tem 13 vezes mais TDAH. Mas como não causa tanto transtorno, a gente não se incomoda.
como não chama a atenção de uma forma preocupante, a gente não se incomoda. E 25% das pessoas com TDAH não concluem o ensino médio. Poucas chegam à universidade. Muitas abandonam a universidade, mudam de curso o tempo inteiro, porque não tem tolerância por nada provocado. E a gente está esquecendo. Anotem bem isso. O autismo só chegou na escola porque Berenice Viana criou a Lei 12.764. E essa Lei 12.764, Berenice Viana é uma mãe de um rapaz com mais de 30 anos, que ela disse: meu filho não vai usufruir da lei, mas os próximos que virão depois dele vão poder usar. E ela só chegou, o autismo só chegou na escola por uma questão simples dessa lei. Mesmo a gente sabendo que tem autistas que não têm deficiência intelectual, a Lei 12.764 configurou a pessoa com autismo como pessoa com deficiência para efeito legal. 70% ou mais dos autistas têm prejuízos cognitivos, mas nem todos têm deficiência intelectual. Porque se entendia até 2012 que quando se falava de direito da pessoa com deficiência, não incluía o autista, que não trazia a palavra deficiência no seu diagnóstico. E agora, a partir da lei, todo autista, mesmo sem deficiência, tem direito a tudo que se aplicar às pessoas com deficiência. Daí, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que trata do direito da pessoa com deficiência, que substitui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E essa é uma política de uma família que brigou para que acontecesse, tá? A família deve participar do tratamento do autista. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, vou explicar. 1943. Gente, essa palestra é um curso. Eu não vou dar nem metade dos slides, porque é um curso de informações, tá? Não tá cansativo não, né? 1943. Leo Kanner, ou Leo Kanner, um psiquiatra estudioso das dificuldades da infância, atendia 11 crianças que ele percebia que tinha uma insistência obsessiva na infância, ou seja, deficiência intelectual, tinha dificuldades de interação social, tinha dificuldades nas questões de comunicação. E aí ele percebia que a criança tinha dificuldade de abraçar, de beijar, tinha um desconforto, parecia não gostar do abraço, ele foi visitar. Vamos para as informações. 11 crianças, 8 meninos e 3 meninas. Naquela época, o autismo já era mais em homens do que em mulheres. A cada 4 meninos, uma menina. E ele foi visitar os pais dessas crianças. Chega já aqui, tá? Ao visitar os pais dessas crianças, ele percebeu que alguns dos pais eram distantes afetivamente de seus filhos. Eram frios, não abraçavam, não beijavam. E ele, por essa visita, se deu o direito de chegar no seu consultório e escrever um artigo chamado Psicopatia Autística do Contato Afetivo. Ele disse: as crianças não sabem lidar com afeto porque seus pais não são afetivos. A culpa do autismo é da mãe fria ou mãe geladeira. Até hoje ainda existe mãe se culpando por isso. Anos depois, ele se deu conta, nem existia neurociência ainda, que o advento de 1980 para cá, ele disse: o autismo é uma condição biológica, já nasce com o sujeito. Possivelmente aqueles pais que não sabiam abraçar e beijar também tivessem autismo de uma forma diferente. Ele se retrata, pede perdão, mas o que ficou, assim como as fake news, o que ficou foi a notícia ruim da mãe fria ou geladeira, culpabilizando a família pelo autismo de seus filhos. Nessa época, a terapia proposta era retirar a criança do convívio familiar, colocá-la no hospital dia, que tinha um outro nome, achando que a retirada de alguém que não tinha afeto poderia reverter o autismo. Isso lá na década de 60 ainda era muito forte. Então, cresceram, envelheceram e morreram e não deixaram de ser autista. E quem fez o movimento de retirada nunca se retratou do crime que cometeu com a família. Por 70 anos a família carregou culpas e até hoje ainda se culpa. Ninguém é culpado pelo autismo dos seus filhos. É uma condição genética, herdada ou genética por mutação de gene, e ainda assim é um ponto de interrogação que a gente não pode fechar.
A gente já ouviu que mães obesas, diabéticas, lupianas, hipertensas, fumantes aumentam o risco, pai em idade avançada aumenta o risco, e o pai jovem que tem um filho com autismo. Tá? Então, nenhum tipo de especulação justifica o autismo. O fato de que autismo não é condição de branco, preto, favelado, rico, pobre, com mais ou menos cultura, é uma condição humana. Está presente em todas as famílias, independente de qualquer situação. E quanto mais a família se envolver no tratamento, melhor será o desenvolvimento do seu filho. Pais mais afetivos, pais menos afetivos não provocam autismo em ninguém e nem revertem o autismo em ninguém. A afetividade faz toda a diferença, mas a afetividade é construída no dia a dia. O autista tem dificuldade com afeto por uma questão sensorial. Dê afeto, respeite o limite dele e você vai receber afeto. E afeto não é abraçar, beijar e ficar no seu colo. É ficar perto de você. Ele vem dizendo assim, fica brincando sempre perto da colega. Estar perto é dizer que gosta. Eu atendi um que eu fazia de propósito, abrir os braços e me abraçar. Ele vinha fazer assim. Eu quero ficar perto, eu quero abraçar. Eu não sou autista. Mas se você me abraçar apertado, eu digo que está me incomodando. Solte. E a gente está querendo um padrão de modelo. Tá? Vamos nos olhar para olhar os nossos alunos, pacientes com autismo. Autistas não têm sentimentos, já falamos sobre isso, que não tem é você que disse isso, mas podem ter prejuízos no brincar. Esse brincar precisa ser estimulado. Valorize o profissional que utiliza recursos lúdicos para atender seu filho. A ludicidade é uma ferramenta poderosíssima. Já estamos tendo consciência de professores levando para a sala de aula. Uma aula divertida, que é lúdica com outro sentido, muda o interesse do aluno. Nossas escolas não são interessantes aos nossos alunos, muito menos aos nossos alunos com autismo. A gente está perdendo o celular. Ou a gente transforma o celular em uma ferramenta educacional, ou a gente vai perder para ele. Então, já saiu uma política que incorpora o uso do celular e computador nos programas curriculares escolares. Daqui a pouco vai chegar na escola a obrigação de todos nós estarmos antenados a isso, para usar de uma forma positiva. Lá no final vai dizer assim, tablet e celular auxilia o tratamento de uma pessoa com autismo? Sim, vírgula, mas cuidado. A gente está vendo famílias entregando o celular porque é muito confortável ver seu filho quietinho o dia todo. Mas ele é autista, está reforçando o isolamento social e está tirando dele a chance de comunicação. Nós que não temos autismo, estamos lá no quarto pedindo para alguém na cozinha, traga um diálogo para mim pelo WhatsApp. Eu faço a lá em casa. Está ouvindo a chamada? Não? Pelo WhatsApp. A gente está vivendo mais ou menos isso. Cuidado. Pessoas com autismo não interagem, têm dificuldade de socialização. E tu, criatura, interage um pouco? Não é não. Umas expressões de amor absurdas nas redes sociais, pessoalmente não diz nem contigo. É um paradoxo que a gente fica observando. Estamos cobrando de um grupo com dificuldades uma resposta X, quando nós supostamente não temos dificuldades, estamos fazendo até pior. Que pelo menos o autista é sincero, espontâneo, faz jogo social. A desatenção dos pais causa o autismo. Não causa o autismo. Mas a desatenção dos pais pode tirar do autista ou de qualquer outra criança a chance de ser estimulado. Levar para o atendimento e não continuar o atendimento em casa não faz sentido. Cobrar da escola e não fazer em casa não faz sentido. Todos têm a obrigação, todos têm ferramentas importantes nesse processo, cada um dentro da sua forma de entendimento e orientado por quem está fazendo o seu trabalho de atendimento. Autismo pode ser genético, já acabamos de explicar sobre isso. Autistas ou são gênios ou têm atraso mental. Já foi dito isso. A gente vive hoje um transtorno do espectro do autismo. Eu gosto muito de dizer isso porque há alguns anos atrás, em 2014, quando o DSM-5 foi lançado, fizeram uma tradução errada da língua inglesa para o português.
A expressão não é transtorno do espectro autista, é transtorno do espectro do autismo. A gente veio o tempo inteiro, que a gente já viu os primeiros livros. Não é autista, transtorno do espectro autista, é transtorno do espectro do autismo. Segundo José Salomão Schwartzman, que é um neuropediatra conceituado, ele diz: transtorno do espectro autista é uma espécie de fantasma do autista. Transtorno do espectro do autismo é uma multivariação de tipos do autismo. Espectro é sombra, variação, que a gente tem sombras mais escuras, mais claras, ou variações de apresentação. Tá? É lógico que você pode usar autista, terra, transtorno do espectro autista do autismo, o importante é que você esteja falando desse assunto. É a mesma coisa do lacinho que eu postei esses dias, e a vez assim: professor, acho melhor o senhor corrigir. Porque agora, o símbolo que os autistas escolheram, que a comunidade escolheu, é o símbolo do infinito, ali é o símbolo da neurodiversidade, de tudo. Eu disse: sério, ok, coração, laço, fita, quebra-cabeça com várias cores, desde que você esteja se referindo ao autismo, é símbolo do autismo. A gente precisa entender que qualquer coisa que sinaliza que você está envolvido na causa, que está lembrando do autismo, é autismo. Não é o laço, não é a fita, não é o infinito, é qualquer coisa que você possa lembrar. A gente está querendo o tempo todo fazer mudanças de coisas que às vezes nem sentido faz. Nem todo autista precisa de cuidador escolar. Nós temos dois problemas aí. Na Lei 12.764 tem um artigo que a Brenda Espira diz o seguinte: a pessoa com autismo poderá precisar de um profissional de apoio especializado. Vamos lá, corrigir aqui. Todos os estados do Brasil implementaram essa lei para transformar esse profissional de apoio especialista em um profissional que vai intervir dentro da escola pedagogicamente. 90% dos estados ainda continuam com cuidador escolar, mediador escolar, profissional de apoio escolar. Na verdade, vou explicar de novo o termo. Nem é mediador, o nome correto é cuidador escolar. Profissional de apoio é o cuidador, profissional de apoio é o intérprete, profissional de apoio é o professor de AE, profissional de apoio é todo aquele que dá apoio ao sujeito, cada um na sua função. Cuidador escolar é um tipo de profissional de apoio que tem uma função de ajudar a criança na alimentação, na locomoção, na higienização ou para monitorar comportamentos. Ele só entra em ação quando tudo que o professor fez com a turma não conseguiu contemplar essa criança. Mas ele não sabe ler e escrever. Não é papel do cuidador. Na verdade, cuidador escolar existe, mas a profissão não existe. Tá? A função existe, mas a profissão não existe. Nós temos um projeto de lei 011 de 2016, que enquanto não virar lei para criar a profissão do cuidador escolar, que é o mesmo que vai ser cuidador de idosos, de pessoas acamadas, enquanto o PL não virar lei, o cuidador está na função, mas ela não existe. Por isso, se você for observar, é contratado como auxiliar de serviços, como estagiário, com qualquer função menos cuidador, porque essa profissão ela não existe ainda enquanto regulamentação. Tá? No mesmo artigo da lei diz o seguinte: vírgula, caso seja comprovada essa necessidade. Se a criança fica em sala, não tem problema de comportamento, vai ao banheiro e volta sem nenhum problema, come sozinho durante suas refeições, por que eu tenho que ter um cuidador para ela? Se implementarmos a lei e criarmos um professor especialista, aí pode ser que ele vá entrar para atuar pedagogicamente. Vale lembrar que esse profissional pode ajudar essa criança em tudo, qualquer atividade que ela vai fazer dentro da sala. Lembrando sempre que qualquer atividade que ela vai fazer é de competência do professor, quem elabora é o professor, quem aplica é o professor, quem supervisiona é o professor e quem orienta o cuidador a participar com ela é o professor. Eu estou reforçando isso com bastante ênfase, porque a gente está vendo o professor transferir para esse profissional uma competência que não é dele. Cuidado com isso. Não assuma que você não tem competência profissional para fazer e nem está dentro da sua pauta de trabalho naquele dia que você vai acompanhar essa criança. E oriente a esse cuidador.
As atividades que você faz com essa criança é fazendo com ela e não por ela. Existe uma grande diferença. Você está ali para chegar ao fim do ano, essa criança vai fazer qualquer atividade desse tipo de grupo de atividades sem precisar de você. Não tenha medo de perder seu tempo, vai ter sempre alguém precisando de você. Mas é importante que você, profissional do AEE, coordenador escolar, gestor, acompanhe esse profissional até para ele não cometer erros. E a primeira cobrança é: vai acompanhar o autista, vai estudar sobre autismo. Ou então eu vou te falar um pouquinho sobre o autismo para você entender. Em vez de ajudar, pode atrapalhar. A gente está tendo um problema sério no município porque cuidador escolar virou barganha política. Tem município que eu vou dar formação, tem 500 cuidadores. Eu fui para uma cidade do interior de Alagoas, dar uma formação, tinha numa cidade, 600 cuidadores. E o que quantas crianças com deficiência aqui? Tem 1.200, mas só autista tem 600. Todos os autistas têm um cuidador. Não precisa, o cuidador pode atender a 1, 2 ou até 3 crianças se você organizar um grupo que não seja um grupo de crianças com muito conhecimento. O cuidador tem que ficar dentro da sala, só fica dentro da sala quando é uma criança com paralisia cerebral, que tem que pegar o material, tem que ajudar, tem que segurar, ou uma criança com comportamento acentuado que ele tem que estar monitorando. A criança fica bem sem ele, fica lá fora. Existem 2 cuidadores, que fica dentro e que fica fora. Fica lá fora quando precisar levar ao banheiro, ela não souber ir, você chama e ele vai. Na verdade, a gente não deveria estar falando de cuidador. A gente deveria brigar para que todo professor de sala de aula tivesse um auxiliar de sala. Ponto. A gente não teria problema com o cuidador. Né? A gente está brigando por coisa. Imaginei se cada criança na sua sala tiver um cuidador e se tiver 10 crianças com deficiência em sala, é 10 cuidadores. Imaginei os contrassensos, né? Então, vamos pensar que nem todos precisam disso. É terrível me interpretar, né? Que eu falo muito e falo rápido. Não sou TDAH. E correção, eu não tomo água, eu tomo café. Só tomo café, tá? A alimentação influencia para que uma criança seja autista. Falso. Ninguém vira ou deixa de ter autismo porque comeu esse ou aquele alimento. Eu vim conversando com ele, começou a palestra inteira dentro do carro, né? 2014, o mercado alimentício criou um programa de venda de alimentos sem glúten, proteína, caseína, para reverter o autismo. Aí vendia-se pães, jujuba não sei o que com ômega 3, que ia mudar o comportamento do autista. Não foi? Uma febre. Falo sobre isso ainda. Ninguém vira autista ou deixa de ser autista por conta de um alimento. 10% das crianças, das pessoas com autismo têm transtornos ou desconforto gastrointestinal em função de um alimento que não é tolerado pelo organismo. Retirou esse alimento, assim como qualquer um de nós, melhora o desconforto, melhora o comportamento. 90% dos autistas têm transtorno de processamento sensorial. Dentro disso, de 60% a 80% dos autistas podem ter predileção ou seletividade alimentar, que está ligada à dificuldade de flexibilidade cognitiva, que está ligada à questão sensorial visual, olfativa e tátil-gustativa. Ele pode comer só alimentos de uma cor só alimentos quentes, duros, picantes, se ele for hipossensível, tátil-gustativo. Ele pode comer só alimentos moles, pastosos, se ele for hipersensível, tátil-gustativo. Daí é importante uma avaliação do terapeuta ocupacional que vai identificar o perfil sensorial dessa criança para criar um programa de integração sensorial, porque praticamente quase todos os autistas têm prejuízos sensoriais. E aí é importante acompanhamento nutricional para se entender que muitos alimentos não ingeridos podem trazer problemas no futuro pela baixa ingestão de alguns nutrientes. Então é importante essa preocupação, porque a baixa ingestão pode ter consequências a longo prazo, tá? Aqui é só responder a anterior. Vacinas causam autismo, já especificamos isso. Depois esse rapaz disse que não era vacina, era o timerosal, um conservante da vacina, e ainda assim
Pesquisas aconteceram diversas vezes e não houve nenhuma associação de vacina com o autismo. E ainda assim temos problemas de famílias que não querem vacinar seus filhos. Existem várias formas de tratamento para pessoa com autismo. Muitas. Qual é a da moda hoje? Quem sabe? Aplauso. ABA já existe há mais de 50 anos. E só agora se entendeu que ABA, Análise do Comportamento Aplicada, que é um programa que trata, de punição e recompensa, que alguns vão achar que é condicionante, outros vão achar que não é legal, pode funcionar muito bem para alguns autistas, pode não funcionar para outros. Existe ABA, Denver, Jasper, Diflurtime, Padovan, Sunrise, ecoterapia, cão-terapia. Existe uma infinidade de programas de intervenção. Qual o melhor? Todos. Quem pode dizer qual o melhor? O seu filho com autismo. Se funcionou bem Jasper para ele, não que os outros não prestem. Jasper é bom para ele. Se funcionou ABA para ela, mas não funcionou para ela, não é que não seja bom ABA. Ela se identificou com ABA, ela não. A gente tem essa moda. Não tem que ter ABA. Seu filho não responde a ABA, não se identifica com ABA. Por que eu tenho que impor ABA? Eu tenho que tentar descobrir o que é que pode pegar o funcional ou não. E tem profissionais que usam apenas ferramentas de cada programa, dentro das suas abordagens, que pode também ser bem funcional. Para isso, eu preciso conhecer todos os programas de intervenção. Professor, falar na sua consultoria, você dá curso de formação em ABA? Lá temos curso de formação em ABA, pós-graduação em ABA. Quer dizer que eu fizer uma pós em ABA, eu saio um aplicador de ABA? Não. Para você ser aplicador de ABA, você tem que ter cursos, leituras, cursos, mais leitura, e ainda assim tem que pagar para alguém ser o seu supervisor, para olhar de fora se você não está fazendo um monte de besteira achando que é ABA. Tem gente que faz um curso de 3, 4 contos, eu sou aplicador. Não, você fez um curso de formação básica. A ABA requer investimento. Todo programa de intervenção tem que ter investimento. Nós estamos caindo no outro problema. Eu posso deixar esse material aqui para vocês. Não, ninguém quer ler. Assiste uma aula, já sei de tudo, e a leitura, e o aprofundamento. Um curso que você faz não te diz que você domina o conteúdo. Leia. O material tem aí as pautas. A gente tem que escolher o que é bom ou não para a gente fazer essa leitura. Informação em pautas que são de áreas bem específicas requer de você investimento aprofundado. Uma pessoa autista será dependente a vida toda? Depende. Depende do nível de prejuízo que ele tenha, depende do tempo que começou a ser estimulado, depende do investimento familiar, depende do processo de inclusão escolar, depende das oportunidades que ele recebeu, depende das comorbidades que ele tem. Muitas vezes o problema nem é a condição do autismo, é o tamanho dele. Pelo menos 2, 3 ou até 4 situações comórbidas não estão junto do autismo. O autismo nunca vem sozinho. O autismo é um conjunto de situações, desde um prejuízo intelectual, dificuldade de fala, de comunicação, um problema sensorial. O autismo, além de ser um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno também sensorial, porque 90% dos casos tem prejuízo sensorial. E aí a gente tem, além disso, outras questões que precisam ser observadas. 36% das pessoas com autismo têm crises convulsivas, tem epilepsia, precisa de anticonvulsivante. É importante entender que existem outras situações que precisam ser estudadas. 6% tem síndrome de tics como Tourette, que é o Guillain-Barré. 40% podem ter TDAH associado, até 44%. 70% tem transtornos motores, os flaming de mãos, os maneirismos, os balanceios do tronco, que pode passar, que pode voltar, ou pode nem ter. Tá? Então a gente tem várias situações comórbidas que precisam ser trabalhadas com ferramentas diversas de atendimento. Em casa, quanto mais ocioso ele ficar, mais propenso a aparecer outras questões ele vai estar. Tá? Essa estereotipia que a gente tanto se incomoda também tem a tentativa de autorregulação, também a tentativa de autoestimulação, e ela é 10 vezes maior quando a criança está feliz, quando está contente com alguma coisa, que também pode ser uma forma de expressão. Não há cura para o autismo. É doença?
Não se remete para o autismo. Existe remédio para o autismo? Qual? Existe? Eu ouvi sim. Cuidado com a faço leitura labial, viu? Uma vez eu fui dar uma palestra e eu falei alguma coisa de direito, a mulher estava lá atrás, tipo, ela está ali da volta. Aí ela faz assim. Aí eu falo, ela fez assim, ó. Eu disse, você que de repente está aí me ouvindo e pensou assim, não tem nada a ver, a mulher chega se corrigindo na cadeira. O corpo fala, não precisa você falar, eu vejo seu corpo, fica observando todo mundo. Quem está com sono, eu sei que a Tati é cruel, né? Existe remédio para o autismo? Não. E a risperidona é um medicamento, é um antipsicótico, que de todos os remédios que uma pessoa com autismo já experimentou, é o que menos efeito colateral provoca na pessoa. E aí, desde 2014, 2015, ele passou a ser incorporado pelo SUS como medicamento para autismo, mas na verdade é para aquele quadro de autismo que tem tendências automutilatórias, comportamentos hostis, agressivos, dificuldade de atenção, dificuldade de sono. Quem toma risperidona é autista? Autista, Alzheimer, TDAH, depende da prescrição do médico, tá? Tem autista com TDAH que pode tomar Ritalina, que pode tomar Ritalina com um anticonvulsivante se tiver convulsão associada. Então não existe remédio para o autismo, existe remédio para o que está junto do autismo. A primeira orientação que se faz quando se tem um diagnóstico do autismo é atendimento psicoeducacional. São todas as abordagens que você pode ter da equipe multiprofissional. Não está surtindo efeito, atendimento psicoeducacional, mas atendimento medicamentoso, prescrição medicamentosa. O remédio vem no segundo plano. Quando você vai na consulta médica, toda pessoa com autismo sai com risperidona, não é? É praticamente uma receita pronta, só o nome do menino e a dosagem, eu acho. Mas que os médicos não me processam, né? Acabamos de responder essa pergunta. Animais de estimação podem melhorar as questões de afeto, as questões sensoriais. Uma vez eu estive na APAI, na época tinha um projeto com ecoterapia, ainda tem? Tem? Do município, né? Ecoterapia, são poucos os municípios que tem, tá? São poucas as cidades que investem, é um investimento caro, mas tem um poder absurdo de efeito. 1 hora de trabalho com um profissional especialista fazendo aquele acompanhamento com o cavalo desde o momento de aproximar, subir, descer e deixar o cavalo lá no seu espaço de descanso. 1 hora desse trabalho passa a 3 dias atuando no sistema nervoso central. É um trabalho fantástico, mas é lógico que tem todo um trabalho de conquistar a criança, aproximar a criança, até que ela suba no cavalo, melhora o tônus muscular, correção postural, questões sensoriais, que quem pode falar é um profissional especialista. Mas entendendo que existe, além da ecoterapia, canoterapia, e não é qualquer cachorro, é um cachorro treinado para esse fim, de uma raça específica, e existe a sinoterapia, que são terapias com animais de pequeno porte. É bom para todo autista? De novo, observe se essa criança com autismo se identifica com o cavalo, com o cachorro, com a iguana, o coelhinho, o pássaro, seja lá o que for. Não existe uma receita, é importante observar se existe identidade ou não desse sujeito, tá? Autistas podem se desorganizar em função de estímulo sensorial. Olha aí, eu falei para o que o negócio é bom. Café e dinheiro. Cadê dinheiro? 90% dos autistas têm problemas sensoriais, sim. Integração sensorial, que é um trabalho do terapeuta ocupacional, é fantástico nesse processo. Mas só isso não vai resolver se a família não promover habituação. Não deixe de levar para o aniversário porque a criança chora quando vê os balões. Leve, chorou, vai embora. Não deixe de ir para a praça porque tem muita gente, ele se agita. Leve, se agitou, vai embora. Outro dia vai de novo. Aos poucos ele vai entendendo, interpretando que aquilo não é aversivo, que não causa nenhum desconforto. Lógico, cada pessoa tem um tempo.
Mas é preciso um trabalho de estimulação sensorial, que acontece na escola, que acontece em casa. Temos família que não quer que a criança se suje na terapia. Se sujar, brincar, comer com as mãos, faz parte de qualquer construção para a grafomotricidade, para o entendimento de situações sensoriais diversas. Nós aprendemos lá na escola que nós tínhamos visão, audição, olfato, paladar e tato, não foi isso? Depois de alguns anos que a gente estuda com mais profundidade, vai entender que isso aqui são sentidos percebidos por nós. Nós temos ainda 2 sentidos secretos: o vestibular, que é o que nos dá a capacidade de equilíbrio dinâmico estático, e o proprioceptivo, que é aquele que a gente percebe o nosso corpo mesmo de olho fechado, em relação ao espaço. Fora isso, nós temos interocepção, exterocepção, termocepção, nocicepção. Tudo isso são sentidos sensoriais que fazem parte do programa de integração sensorial que é realizado por um profissional terapeuta ocupacional, tá bom? A utilização do tablet e celular auxilia o tratamento, já falamos, cuidado, nós estamos todos com a síndrome de Zuckerberg, que é o criador do Instagram e do Facebook, estamos com transtorno de dependência de mídias digitais. E as nossas crianças estão com transtorno de dependência de tela. E uma criança com autismo, com dificuldades de fala, de comunicação e interação social, com o uso excessivo de um celular, reforça tais dificuldades. Depois da pandemia, cresceu de forma assustadora a quantidade de crianças com atrasos de linguagem. Nem são autistas, mas têm atraso de linguagem pela não participação nas creches da escola por conta da atividade remota. Tá? Cresceu de forma gritante. Entendemos que nos próximos 10 anos a gente não vai recuperar os prejuízos da pandemia em termos educacionais. É uma preocupação que a gente tem também. Aqui são algumas das principais comorbidades. Comorbidades é aquele quadro que vem junto do autismo. 90% ligado às questões sensoriais, 75% a 80% com prejuízo intelectual, 80% dos autistas têm prejuízo de sono, daí pode ser que a Ritalina ou a risperidona seja uma importante prescrição, mas tem casos que é interessante, vou dar uma dica. Se seu filho tem autismo ou qualquer outra condição e tem dificuldade para dormir, se o banho que você dá a ele é estimulante, dê o banho mais cedo. Se o banho é relaxante, dê o banho mais perto da hora de dormir. Crie uma atmosfera do ambiente de dormir que seja propícia a isso. A gente dorme com o celular pregado nos olhos. O meu é pregado mesmo. Eu só boto pra cá, quando o meu cachorro só pra cá para dormir, aí eu boto o celular pra cá, porque ele quer atenção. Tá? Então a gente precisa criar uma atmosfera. Às vezes precisa de remédio. Se você criou um ambiente que seja propício a isso. Senão, a medicação ajuda. 60% até 80% tem prejuízo ligado à seletividade alimentar, 44% TDAH, até 30% pode ter epilepsia, 24% das pessoas com síndrome de Down têm o autismo associado, 20% pode ter questões emocionais associadas, como bipolaridade, 10% está dentro das condições de desconforto gastrointestinal, 6% tolete, até 70% pode ter algum prejuízo associado às questões emocionais ou até mesmo questões de ordem cognitiva. O fato é que a gente tem que ver o que vem junto da pessoa com autismo. O autismo não vai mudar, ele vai melhorar em função daquilo que você modifica dentro da condição dela. A plasticidade que você promove a partir dos estímulos é que vai trazer resultados cerebrais favoráveis. Autistas têm prejuízo em diversas áreas cerebrais, está lá tudo perfeito, mas não dá as respostas de funcionamento que a gente espera. Córtex pré-frontal, amígdala, cerebelo, neurônios espelhos e corpo caloso, que pode ser assunto no próximo encontro, a gente venha discutir sobre isso, tá bom? Acho que é recado, né? Perguntas? Não pergunta? Bom, eu trouxe esse material, meus 2 primeiros livros, Autismo Azul de Todas as Cores e Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, e tem um capítulo em 2 livros, obrigado. E tem um capítulo em 2 livros que estão aqui em cima, tem um terceiro livro saindo agora em agosto sobre TDAH e um capítulo também saindo em um outro livro sobre TDAH. A pergunta da Ângela: meu filho é autista e desde 6 anos tem medo do latido de cachorro. Como eu poderia ajudá-lo a se livrar desse medo? É importante, já fez terapia ocupacional, Ângela?
Já fez terapia ocupacional? Já trabalhou essa questão sensorial com ele? Teve alguma experiência negativa com o cachorro? Então, não é só o medo latido. Existe um trauma ligado a uma experiência negativa e é importante que um trabalho, uma abordagem psicológica, possa acontecer com ele, até para ele entender que aquilo é um episódio que não vai acontecer de forma recorrente. Então, não é só uma questão do latido, é uma questão de uma vivência que foi traumática, tá bom? Seria importante fazer uma avaliação com o profissional para ver como é que poderia se trabalhar isso com ele. O que leva um autista a ser agressivo verbalmente e como ajudá-los. A agressividade não é comportamento característico do autismo. Não saber se comunicar, não saber lidar com algumas questões, não saber se autorregular pode desenvolver um quadro de comportamento que você vai interpretar como agressivo. Às vezes não é contra você, você passou ali e aquele momento aconteceu. Existem duas questões importantes que a gente precisa entender quando se fala de autistas. O que é um comportamento de crise ou disruptivo e o que é uma birra. Birra, toda criança tem até 4 anos de idade como barganha comercial como adulto. E ela vai fazer uso disso várias vezes se aquilo funciona. A birra, a criança se joga no chão, se bate, se morde e ela olha para você. Ela se bate, se morde e ela olha para você. Dependendo da sua reação, ela vai continuar ou vai parar. Se você deu o que ela quer, ela se levanta, parece que as lágrimas voltaram dentro dos olhos. E na cabeça dela, se eu fizer isso, eu vou ter o que eu quero. Uma criança em crise, por uma sobrecarga sensorial, por um desconforto gastrointestinal, por uma coisa que mudou, simples, e eu não sei como lidar com essa mudança, ela vai se jogar no chão, ela vai se morder, ela vai se bater. Você pode dar a ele um mundo, ele não olha para você, ele não está preocupado com a sua reação, e você vai ter que esperar o tempo passar para que ele se reorganize e volte ao seu eixo de controle. Ele não está barganhando com você nada, ele apenas não sabe como administrar aqui. Vamos dar um exemplo. Se aqui estivesse muito quente, eu ia dizer, por favor, abra o ar, está muito quente. Uma criança com autismo, aqui no ambiente quente, se esse calor fosse desconfortável a ela não ia planejar uma ação para executar, para resolver o calor. Ela ia se morder, se bater, até que você adivinhasse o motivo, você ia dizer, se desorganiza, sem nenhum motivo. É a mesma coisa de uma criança que de repente ri, e você diz, risos imotivados. Vai ver, sem motivo nenhum. É memória retardada. A gente não ri, talvez, de uma piada que foi contada 10 anos atrás, você lembrou e riu. Rápido julgar o outro. Entenda como o outro funciona. Se um sanduíche é cortado todos os dias assim, retângulo, e eu hoje cortei em triângulo, é uma mudança que às vezes uma pessoa com autismo não sabe mais gostar. Aí eu digo, não sei por que eu fico agressivo. Se você for observar o que você fez de mudança, por menor que seja, vai justificar aquele comportamento agressivo, que não era contra você, é como uma situação que ele não sabe como administrar. Por isso que é importante que a gente compreenda. Você quer falar? Pode. Bom, a pergunta é o seguinte, assim, tenho um autismo muito leve. Como faço para saber se meu neurônio espelho adormece? O Danilo, ele disse que quem tem um neurônio espelho adormecido é autista, mas desperta na hora da noite. Vamos explicar o que é neurônio espelho adormecido, tá? O que é um neurônio espelho que o professor Danilo disse para ele? Neurônios espelhos são neurônios que nós temos distribuídos nas áreas frontal e parede frontal. O que esses neurônios fazem? Lá quando você era bebê, que a sua mãe começou a fazer coisa para você irritar, você fazia isso, chamava, fazia carinho, soltava pelos, mas não sabia o que era, tá? Conforme a gente vai amadurecendo, esses neurônios espelhos vão amadurecendo também. A gente vai deixar de imitar, que é a nossa primeira forma de comunicação, que é a imitação social, e a gente agora vai interpretar. Acho que o neurônio se confundiu um pouquinho com adormecer, tá? Esse neurônio espelho quer dizer o seguinte, a gente agora vai entender o significado das coisas. Se alguém fizer uma careta para o bebê, ele faz uma careta de volta.
Um bebê mais crescidinho, se alguém fizer uma careta para ele vai interpretar como sendo alguém brincando com ele ou alguém insultando ele. E aí ele pode chorar. Se alguém diz para o bebê tchau, ele pode não entender. Conforme ele amadurece, quando eu digo tchau, ele vai chorar porque sabe que alguém vai embora. Então, esse seu neurônio do espelho não é que ele adormeça ou não adormeça, é porque a música, pela sonoridade que ela tem, para você pode ser muito prazerosa e desperta em você o que você tem de melhor, você chama a sua atenção. É como uma música que tocou ali fora, eu posso ir lá reclamar, ou tocou outra música, eu posso ir lá para ouvir, porque ela é gostosa de ouvir. Então, todos nós estamos com os neurônios acordados. Agora, a gente precisa estimular que esses neurônios passem a funcionar bem. Por isso, a gente precisa desse estímulo chamado processo de compensação ou neuroplasticidade. Se seus neurônios espelhos não estivessem funcionando, o seu organismo teria naturalmente deletado, sem nem você perceber. Quando seu celular está cheio, você não deleta um monte de coisa para ficar com uma memória maior, nosso cérebro faz a mesma coisa. Quando os neurônios não estão bem, não estão funcionando, eles vão fazendo isso desde os primeiros anos até o nosso envelhecimento. Isso é chamado poda neural, que pode ter um prejuízo maior ou menor em algumas pessoas com autismo. Mas o neurônio espelho está lá direitinho, ele pode só despertar porque você gosta da música. Aí chama a sua atenção para a música, tá bom? Acho que responde essa pergunta, né? Pensamento saindo da mente é coisa que só o autista tem, é coisa de todo mundo. Todo mundo pensa um monte de coisa, mas tem coisas que as pessoas pensam e não dizem. Aí tem que procurar um profissional da psicologia que vai conversar com ele falar um pouco sobre esse trauma, e ao falar sobre esse trauma ele vai melhorando a sua forma de lidar com esse trauma. Tá bom? A gente só melhora a superação de um trauma quando a gente fala sobre ele, quando a gente coloca para fora. Vai falar. O autista é mais difícil porque se expressar, falar das suas emoções pode ser um exercício não muito fácil. Para a gente é mais fácil. Para o autista pode ser mais difícil trazer essas questões para colocar para o profissional conversar. Por isso que às vezes nem precisa o autista falar. O psicólogo vai fazendo o trabalho e vai identificando quais são as dificuldades, e as dificuldades vão sendo melhoradas. Tem coisas que a gente não precisa dizer. O profissional já vai percebendo, tá bom? Tem uma pergunta, né? É difícil, tem três perguntas dele. É difícil para o autista lidar com transtornos? É a minha pergunta, né? Tá. Se ela tiver algum sintoma de autismo, ela tem autismo. Não existe meio autista, né? Aí é um autista com menos sintomas, mas é autista do mesmo jeito, tá bom? Como dizer um não e não deixar um autista desorganizado? Não, negativas, perdas, frustrações, tem que ser dito a qualquer criança, independente de ter ou não autista. Tem uma palavra do Salentido que é muito interessante, que ele diz assim: quer criar um psicopata? Dê ao seu filho tudo que ele quer. Ele desabrigou na fala? Sim. Todo mundo tem não negativo em tudo. Se a gente for dar o tempo inteiro sim, e aí vai lá para as terapias, a gente brinca com divisão no jogo, a gente ganha de propósito, a gente faz a criança ganhar, deixa a criança ganhar, para ela perceber que ela pode ganhar ou perder em algum momento. Então, essa negativa é uma questão hoje muito preocupante. Tem pai que acha que dá tudo para o filho, é o melhor para ele, pelo contrário. Ele está preparando alguém para sofrer uma frustração com alguém e não sabe que pode administrar isso. Então, independente de ser autista, sim, não, é uma ferramenta que se trabalha o tempo inteiro. O não, mais ainda, porque tem alguns que são alimentados em alguns comportamentos, tá? E ficar atento se esse comportamento é birra ou é um desconforto qualquer. Uma criança de 7 anos, com o uso excessivo de tela, pode acontecer dela ficar com déficit de concentração? Pode. Não é nem ficar com déficit de concentração, mas o uso excessivo de tela faz com que você se afaste de milhões de informações importantes. Você está perdendo o interesse por várias questões porque está alimentando o tempo inteiro ali. Às vezes o TDAH não se concentra numa atividade de algo, mas passa uma hora no computador, ele pode parar o computador e voltar, ele pode reiniciar, é prazeroso para ele. A amígdala, que é um ponto que tem no centro do cérebro, ela pode estar muito ativa na pessoa com TDAH, na pessoa com TOD, que é outra questão que a gente tem que estudar em algum momento.
tem que ser algo prazeroso demais e muito imediatista para que ele possa responder bem. E aí, algumas pessoas com TDAH podem, de repente, não saber lidar com essas questões porque precisa de algo muito interessante para que desperte a atenção dele. No autismo, essa mesma amígdala regula a afetividade, a sexualidade, as emoções, e ela pode dar também prejuízo, até por uma questão de leitura das questões sociais que podem ou não podem, permitido ou não permitido, que aí é aquele velho contrato de id, ego e superego, precisa ser estabelecido o tempo inteiro, que a gente às vezes rompe, e quando rompe entra no outro processo, que é o que chamamos de transtornos mentais ou psiquiátricos, tá bom? Ok? Pergunta respondida, mais uma pergunta aqui, vamos lá. Até esse olho do que vi, foi? Já vi que filmei. É normal voar na música, tipo, inventar um cenário na música? Não. A música não leva a isso. Quando eu estou lendo, eu fico lendo e eu vejo o castelo, o rei, sei lá. É normalíssimo, tá bom? É normal brincar depois de adulto? Vamos explicar isso aqui. Ludicidade é tudo aquilo que nos dá prazer. Vamos lá para a Grécia Antiga. Quem já assistiu Espartacus? Os gladiadores. Quem já foi à Itália? Então, lá na Grécia Antiga existia um espaço chamado Ludus. Ludus foi de onde surgiu a palavra lúdico. No Ludus eram presos aqueles homens fortes que iam ser treinados para divertir as pessoas nas arenas, no Coliseu, por exemplo. Então, Ludus trouxe o lúdico. As lutas naquela época traziam divertimento. Na infância nós temos ludicidade, brinquedo, lúdico. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai transformando o brinquedo para o videogame, é lúdico, o videogame para o cinema, para acompanhar uma série, para ler. Tudo que você faz ao longo da sua vida é lúdico. Seja brincando com o brinquedo, seja brincando com aquilo que você gosta de brincar, ou aquilo que você gosta de fazer. Tudo que lhe dá prazer e é divertido para você é lúdico. Eu assisto todos os filmes da Disney, 30 vezes até. Cruella eu já assisti 10 vezes. Então, é infantil demais? Eu me divirto assistindo filmes. Então, você pode brincar na sua vida adulta sem nenhum problema, tá bom? Mas alguma questão, gente? O que fazer para ajudar quando a criança está com estereotipias constantemente? Óbvio, são duas, não. Você não vai acabar a estereotipia dela. Quem balança as pernas aqui? Se alguém fizer assim para você, para balançar as pernas, parece que a vontade é. Se alguém segurar a sua perna, a vontade de balançar, dá vontade de dar para muito medo dela, não dá? Estereotipia vai estar presente ou pode sumir numa pessoa com autismo e aparecer uma outra diferente. O que você vai fazer é não mandar parar, não segurar para parar, porque você vai criar um comportamento agressivo, você está invadindo o outro. Você pode chamar a atenção para uma atividade funcional que ela ocupe as mãos e deixe de fazer. Cegos fazem isso o tempo inteiro. Muitos cegos ficam sozinhos em casa sem ninguém para estimular. Eles se auto-estimulam fazendo esse movimento. A gente relaxa quando faz isso. O autista ou tenta se autorregular para fazer isso, ou tem alguma coisa acontecendo e ele está tentando administrar, ou ele está muito contente com alguma coisa. Então, estereotipia não vai deixar de existir mesmo com as terapias. O que a gente precisa fazer é levar qualquer atividade que seja funcional para que eu possa desviar a atenção dela. Falar, segurar, vira reforçador negativo, aumenta. Tá bom? Mais alguma? Ok? Acho que temos o recado. Gente, eu espero ter correspondido às expectativas de vocês. Foi um prazer estar aqui. Eu quero uma foto para todo mundo. Agradecer o professor Wilson, muito obrigado. Se sempre quiser me magoar, que precisar da gente também, a gente puder ajudar, agradece bastante. Vamos tirar fotos, a gente vai um pouco break, tá bom? Pessoal, só falando, após o break, a gente vai ter a mesa redonda, certo?